Olha aqui, estamos de volta, não é? Bonito os combinado de todo dia, né? Vocês virem com as camisas das mesmas cores, em homenagem hoje, naturalmente. Não tem a elegância do Cadu, mas a gente tem aquela afinidade, né? Em homenagem, naturalmente, à nossa polícia militar, dos Estados de Minas Gerais, né? Cara, hoje eu tô, os caras estão falando assim que eu tô fazendo o pai de santo. Tá parecendo mais o Roberto. Roberto Carlos... Emoções é que a turma não passou ontem lá na apresentação do Paulo Autuori, né? Aqui agora. Que, aliás, foi apresentado ontem aos atleticanos. E quem pensa que o técnico está tenso por substituir o vitorioso Cuca está enganado. Inclusive, chamou a atenção a tranquilidade, que, aliás, é uma coisa peculiar, né, com o seu Paulo Autuori. Veja aí. A tranquilidade do novo comandante do Atlético é visível e vai ser preciso muita tranquilidade mesmo. Antes da apresentação de Paulo Autuori, o presidente Alexandre Calil já mandou o recado. Eu tenho certeza que não vai faltar essa pergunta. O ano do Paulo foi ruim. Eu quero lembrar para todos vocês aqui nessa sala que no Brasil tiveram 2 treinadores que tiveram bons anos, tá? Foi o Marcelo Oliveira no Cruzeiro e o Cuca no Atlético. O Luxemburgo foi um fiasco, o Abel foi um fiasco, o Muricy foi um fiasco. Me ajudem aí. O Tite foi embora, o Mano Menezes. Então essa pergunta boba do ano, que foi o ano bom, foi o ano do Cuca, que infelizmente não quis continuar. E o ano do Marcelo, treinador do Cruzeiro, foi campeão brasileiro. Então essa é a única pergunta que eu acho desnecessária e boba a respeito da contratação do Paulo. Mas o apelo de Alexandre Calil não adiantou muito. Os questionamentos sobre os últimos trabalhos foram inevitáveis. E para tentar justificar, Paulo Autuori foi, digamos, filósofo na resposta. Essa situação de bons anos ou maus anos, eu acho que o importante na vida é o equilíbrio, é o que você pensa no histórico, né? Uma vez eu li uma crônica do Drummond de Andrade que foi espetacular, que dizia o seguinte: você não precisa ser 24 horas campeão, cara. E a gente tem a preocupação de ser campeão às 24 horas do dia, é impossível. Nós somos humanos, cometemos erros, acertos. O importante é ter a humildade para reconhecer isso e trabalhar. Em nenhum momento, cara, nos momentos positivos, eu me botei em bico dos pés, ou seja, achei que, até porque não acredito nisso, e tampouco nos maus momentos vou colocar em causa aquilo que eu tenho para fazer. Paulo Autuori chega para manter o bom trabalho de Cuca nos últimos 2 anos e meio. Neste período, o Galo conquistou 2 estaduais, foi vice do Brasileiro de 2012 e campeão da Libertadores no ano passado. Para o novo comandante, nada de pressão. A pressão no futebol virou coisa vulgar, né? Acho que qualquer pessoa que está no mundo do futebol sabe que você é julgado a cada resultado, especialmente a nossa classe dos técnicos. Então não tem como ficar preocupado com isso. Ou você acredita naquilo que tem para fazer, ou então é melhor não trabalhar nesse mundo. Falar o que de um grupo que conseguiu 2 anos, como o presidente falou, quase o mesmo grupo, 2 anos, o que conseguiu, sabendo que as exigências vão ser maiores, né? Conseguiu aquilo, esse ano todo mundo quer mais e é assim que nós temos que conviver e saber viver o dia a dia. Por causa da disputa do Mundial no fim do ano passado, Paulo Autuori só vai contar com o grupo completo na próxima segunda-feira. O início de trabalho atrasado se comparado com os outros clubes. Quando você aceita alguma coisa, você está ciente das coisas como elas deverão acontecer. E depois ficar justificando, vocês não vão me escutar ao longo desse tempo, em nenhum momento, justificar que não há tempo. Essa é a verdade do calendário brasileiro. O Atlético deu muito bem o período de recesso para os jogadores, que era importante, né? E nós vamos começar já, cara, uma equipe que tem muitos resquícios em termos de conjunto daquilo que foi do ano passado. Então nós vamos já começar e pensar junto com toda a comissão técnica. Pressão, responsabilidade, começo dos trabalhos atrasados. Para superar tudo isso, Paulo Autuori foi o indicado para dar tranquilidade. Olha, só expor, eu gosto de dar meus pitacos aqui com respeito ao Paulo Autuori. Não seria o meu nome, mas não muda nada, né? Claro. Ser ou não ser. Então, o que acontece?
o Paulo Autuori só precisa fazer o arroz com feijão, cara. O time está aí, está posto, a base... O quê? Pode perder o Marcos Rocha? Pode, mas ainda não perdeu. Qual outro jogador que saiu? O Alexandre, que é reserva. Então o time titular está na sua mão, Paulo Autuori. Não pode fazer onda, querer colocar o Vitor de centroavante, o Jô no gol, o Herbert de meio campo, o Ronaldinho de zagueiro. Então, quer dizer, isso é a grosso modo, a gente está falando uma coisa que evidentemente não vai acontecer, mas quando o cara chega e quer reinventar um time, sabe, um time que está dando certo, né, que já vem para uma terceira temporada com a mesma base e tal, não dá para inventar. Então, basicamente, é o que eu penso sobre o Paulo Autuori. E outra coisa, normalmente, isso acontece com vários profissionais. O profissional é contratado, vai trabalhar numa determinada empresa, existe rejeição, ou por parte de colegas, ou por parte de quem, sei lá, de cliente. Aí o cara chega e simplesmente trabalha e reveste toda essa situação. Daí a pouco todo mundo olha para o cara, poxa, esse cara realmente mostrou o que a gente imaginava que não fosse mostrar, né? Então, é a questão do Paulo Autuori. É difícil falar qualquer coisa de um técnico que não ganha nada há 8 anos. Mas também, por outro lado, não dá para você menosprezar o currículo dele. A experiência. E aí, Dimara, hoje está parecendo uma enfermeirinha, Dimara. Vou combinar com você, querido. É porque os dois combinam de lá, a gente combina aqui. Dentro da experiência, né? Então, acho que isso ninguém pode negar. A experiência do Paulo Autuori é muito grande. Em competições importantes, em Libertadores, ele é campeão do mundo, né? Se isso faz parte do passado, faz parte do passado. Mas ninguém desaprendeu taticamente, tecnicamente, ser um treinador. As dificuldades... Mas acima de tudo, liderança, né, Dimara? Claro, e as dificuldades que ele teve nesses anos todos, desde 2005, só ele sabe o que aconteceu. Né? Dele, ele sabe, e ele deve ter refletido em cima disso, e claro, para vir para cá para fazer um trabalho bacana no Atlético. Agora já era rejeição, já era tudo isso, né? Ele é o treinador do Atlético, a continuidade do trabalho é essa. Ele disse ontem que não quer mexer muito no que o Cuca fez, que ele não é maluco, é uma situação que deu certo, são jogadores que deram certo, o esquema de jogo que deu certo. Ele não quis falar de situações que ele acha que o Atlético não foi bem, por ética, óbvio que sim, né? Mas deixou nas entrelinhas a questão defensiva. Isso ficou muito claro para mim na entrevista dele, que é a questão defensiva que ele mais vai pegar em termos de Atlético, que é uma correção que o Atlético precisa. Então é o trabalho que ele vem fazer. Então está na hora do Paulo Autuori fazer o que ele disse ontem. Ele vai mostrar para essa rejeição toda que ele teve inicial o trabalho dentro de campo. E acho que é esse o papel dele. Ô, Brasil, enquanto a gente vê as imagens do Paulo Autuori já no começo do trabalho, é importante que um time tenha um líder, né, o Brasil, que tenha uma voz ativa, que saiba lidar naturalmente com os jogadores que são as maiores estrelas, e o Atlético tem algumas, né? Mas acima de tudo um líder que aponte caminho, porque simplesmente chegar e falar, filho, vai lá e joga, não é assim que funciona. O cara tem que apontar caminhos, o cara tem que ter uma leitura diferente do que quem está dentro de campo às vezes faz. Não é isso? Você acha que o Paulo Autuori pode, assim como o Marcelo Oliveira, e o exemplo está muito próximo da gente, assim como o Marcelo Oliveira deu a volta por cima com trabalho, equilíbrio no Cruzeiro, você acha que o Paulo Autuori pode fazer o mesmo no Galo, Brasil? Boa tarde, Brasil! O povo quer ouvi-lo, Brasil! Boa tarde, grande abraço a você, Everton e amigos. Sem dúvida, e agora o momento é de todo apoio ao trabalho do Paulo Autuori e a ele, não tem a menor dúvida, não adianta agora ficar com desconfiança com isso, com aquilo. Paulo Autuori, todo sucesso, a gente quer o trabalho dele colhendo bons resultados. Isso é importante, é bom para Minas, é exemplo de como foi 2013. Quando o Paulo Autuori foi buscado, é claro, pelo que ele já fez, pela experiência, pressão para ele, isso é brincadeira. O cara foi campeão do mundo, pressão para ele ignora. Eu acho que não tem essa onda de pressão, ele já passou por pressão 10.000 vezes maior. Qual que é a pressão? Entrar num time que é campeão da Libertadores? Que pressão que é essa? É a pressão que é o sonho de todo cara que é treinador. Ano entrar passado no time. Mesmo, né? Tava numa pressão bem mais negativa. O São Paulo numa confusão danada. Né? Vasco com salário, São Paulo conturbado. Muita gente falando que na hora que o trabalho dele ia se consolidar no São Paulo, ele acabou saindo. Então isso aí ele vai tirar de letra, não tenho dúvida. É legal o que ele fala com relação ao trabalho do Cuca, uma sequência sem inventar muito e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então, muito bom esse discurso inicial, essa fala, traz uma tranquilidade para o torcedor, ou seja, ele não vai mudar um trabalho que já colheu resultados, um trabalho que está ali frutífero. Frutífero. Falando em frutífero, Cadu, dá para apostar, né? Cadu, você que para quem não sabe é filósofo, e não é nem um comentário depreciativo, não, aliás, dos mais competentes, com livros, aliás, com livro publicado e muito vendido, muito bem
com números expressivos na venda. Muito obrigado. Ele foi meio assim, né, Cadu? Ele foi meio filosófico ali nas coisas que ele falou e tal. Mas, acima de tudo, dá para apostar, Cadu, no Paulo Autuori? E assim como eu perguntei ao Brasil, é a chance, talvez, de uma redescoberta profissional, Cadu Doné? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Ele está no melhor cenário possível para fazer essa redescoberta. Um clube muito estruturado, com um time titular prontinho, no máximo um outro ajuste que ele vai fazer, até com boas peças no banco. Acho que tem todo o cenário favorável. Aquela curiosidade que a gente falou, mas não custa nada lembrar, mais uma vez, assumido um trabalho após o Cuca. Ele foi campeão do mundo no São Paulo assim, pegando um bom trabalho do Cuca e depois lapidando algumas coisas, dando continuidade e melhorando alguns pontos para conseguir conquistar o mundo. Quem sabe não acontece de novo, dessa vez no Atlético. E sobre a parte defensiva, que é o que ele tem que arrumar mesmo, a Dimar e o Júnior já falaram um pouco, eu lembro que todos nós lembramos que o Atlético, na sua melhor fase na Libertadores, teve o Bernard e o Tardelli marcando muito. Homens que jogam abertos, homens que têm como prioridade o ataque, mas que voltavam demais para marcar. Todo mundo se recorda do Bernard saindo dos jogos várias vezes, completamente extenuado, de maca, não aguentava fazer mais nada, de tanto que ele ia e voltava. Acho que um dos grandes segredos do esquema do Cuca naquele momento era justamente isso. Ter um time ofensivo, mas com o pessoal da frente voltando muito para marcar. Quem sabe isso não volta com o Paulo Autuori, porque eu acho que quando o Galo caiu de rendimento, esse trabalho de marcação dos homens da frente começou a não acontecer. No Brasileiro, talvez um pouco falta de motivação, porque o cara da frente, para marcar num jogo que não vale tanto, já fica mais complicado. Então, quem sabe ele não consegue colocar na cabeça, dessa vez do Fernandinho e do próprio Tardelli, que eles voltando, o time pode continuar ofensivo, mas ao mesmo tempo preencher as lacunas ali. E aí ninguém tá dizendo aqui que tá certo, né? O cara, de repente, esmorecer no Campeonato Brasileiro que não tem mais chance. Mas que é fato, né? Aliás, vamos para a cidade do Galo. Repórter Gisele Ramos traz e atualiza as informações do Galo, porque tem jogador chegando por aí. Alô, Gisele, boa tarde. Muito boa tarde para você, Everton. Boa tarde aos amigos do Donos da Bola. Pois é, hoje foi dia de novidade aqui na cidade do Galo. O lateral esquerdo Pedro Botelho realizou alguns exames clínicos e pode ser a qualquer momento anunciado como o segundo reforço da temporada. O jogador de 24 anos estava no Atlético Paranaense, onde ainda tem contrato e, portanto, deve vir para o Galo por empréstimo. O clube ainda não confirma os detalhes dessa negociação. Ontem, o presidente Alexandre Calil anunciou também a chegada do volante Claudinei, que estava no América. Ele e o Pedro Botelho são indicações antigas do ex-técnico Cuca. Portanto, nos próximos dias podem vir por aí mais novidades indicadas por Paulo Autuori. Falando no novo técnico, ele hoje acompanhou pela manhã o treinamento de alguns jogadores na academia. Hoje um treino bem mais leve, já que ontem, em 2 períodos, os jogadores suaram e muito nos treinos físicos e técnicos. E amanhã é dia de mais treino e segunda, o retorno dos outros 23 jogadores, todo mundo treinando por aqui, começando então essa pré-temporada aqui no Atlético. É com você, Everton. Tá aí, a espetacular, competentíssima Gisele Ramos atualizando as informações do Galo. Ontem, o grande Bruno Abdala, que é um amigo que é setorista, inclusive, lá no Atlético Paranaense, ontem pela manhã ele já havia dito que teria essa possibilidade, então até brinquei no jogo aberto, falando da camisa do Atlético Paranaense e tal, e acabou se concretizando. Aliás, parece que vai se concretizar, né? E aí eu perguntei sobre o jogador. Ninguém melhor que um setorista para saber, para passar informações. Ele disse, olha, Everton, é um jogador de uma qualidade absoluta, absurda, aliás. Mas precisa ter a cabeça no lugar. Aí a gente transporta para a situação do Jô, do Ronaldinho, quando vieram muita gente, balada, não sei o quê. E os caras estão sossegados aí, ganhando tudo, né? Exatamente. Então, a grande questão é essa. Dimar Oliveira, Pedro Botelho. Pois é. Na bola... Fora de campo também a gente tem algumas informações, né? De balada, de muita loucura e tal, aquele negócio todo. E aí, Dimara? Olha só, a impressão que a gente tem quando a gente vai conferir a carreira dele, né, ao longo dos últimos anos, ele é novo, de 89, né, um menino novo, a impressão que a gente tem é que ele apareceu como uma grande revelação, Galícia, né, que é aquele time lá da Bahia que já faz isso, às vezes negocia até jogador pro exterior, que depois que a gente vai descobrir que atuava por aqui, e você vai descobrir que o cara já está na Europa. Então, ele participou desse trabalho por lá, depois foi até pro Arsenal, quer dizer, tinha uma concepção de que era um jogador que poderia estourar e não aconteceu. Nessa trajetória
trajetória dele, ele se perdeu em algum momento. Quando ele foi para o Atlético Paranaense, ele também tinha esse reflexo do grande jogador, que ia dar certo, que não sei o que, e parece que as situações fora das 4 linhas também fizeram com que ele não se desse bem por lá. Acabou brigando com o presidente, ele fez parte mesmo daquele Atlético Paranaense da Série B, né? Porque o da Série A do ano passado, ele jogou até menos, participou das finais da Copa do Brasil, mas não foi bem, aí que aconteceu toda a confusão com o presidente. Mas com Petralha, desculpa interromper. Com Petralha. Porque aí brigar com ele também não vai lá, você já vê nenhuma assim, também, a chance do Pedro ter razão é gigantesca. É enorme. Então fica essa interrogação. De qualquer forma, esses critérios para o Atlético não fizeram muita diferença nas últimas contratações que o Atlético fez, porque ele conseguiu recuperar muita gente por aqui, até grandes estrelas que acabaram dando muito certo e retomando sua carreira. Então, é um novo desafio que o Atlético tem pela frente. Como jogador, que a gente sabe dele é que ele é aquele que vai para frente e tem pouca condição defensiva, mas isso é trabalho para o Paulo Autuori. Muito bem. Júnior Brasil, tudo bem, Brasil? Beleza. Conhece o histórico do Pedro Botelho, Brasil? A Dimara passou a ficha Olha, o Pedro, que eles falam é o seguinte, assim, que tem oportunidade, da mesma forma que você colheu informações, é um lateral que é muito ofensivo, tem dificuldade de marcações, e isso também é uma tônica que tem sido aqui em algumas situações. Ele avança muito, não consegue fazer a devida cobertura, defensivamente não é muito bom, é uma aposta, sim. Agora, precisa ter a cabeça no lugar, não há a menor dúvida. Todas as informações que a gente consegue colher aqui, é um cara que questiona pra caramba, ele cobra, ele vai, não aceita toda a ordem na boa, não. É um cara muito questionador. Então, tomara que ele aqui encontre... Se tem um certo sentido, aquele que questiona, que levanta, que suscita a dúvida e traz à tona de melhorar, mas tem hora também que você tem que acatar a autoridade. E o Paulo Autuori é um cara que tem bagagem suficiente para lidar com isso. A gente torce para que ele tenha sucesso, porque é aquilo que a Dimara falou, um cara novo, 24 anos. Então, ele tem um grande potencial e que possa aqui encontrar paz, equilíbrio. Se é que ele quer também. Né? O Brasil sabe das coisas, né, Cadu? É muito sábio, né? Muito sabe das coisas. Muito bem informado. É novo ainda, né? Interessante. É um jovem sábio. Obrigado, muito bem informado, né, Cadu? Ô, Cadu, evidentemente que após meio que a confirmação do Pedro Botelho, você foi buscar nos seus alfarrapos, tá? Foi buscar junto aos seus amigos de imprensa informações sobre o Pedro Botelho. Por mais que a gente se intere da situação, acompanhe, a gente trabalha nos jogos, você lá na Itatiaia, eu aqui na Band News e tal, às vezes você não lembra, jogador demais, time demais e tal. Então lembra de nome, mas não lembra as características da bola do cara. E aí, Cadu, você acha que pode ser e representaria talvez a saída, se bem que o Lucas Cândido vai jogar de volante, né? E aí ficaria o Júnior César, né? E o Pedro Botelho para disputar pela esquerda. Só que o Júnior César não tem contrato. E aí? Não tem uma posição, o que mais chamou atenção nessas informações que a gente colheu aqui para fazer o programa é que todo mundo fala que ele tem habilidade, que ele tem bola. É um jogador de qualidade. E isso, para mim, é sempre o principal, é sempre o primeiro ponto a ser observado. Eu sempre tenho a opinião que é mais fácil você fazer um lateral que sabe jogar. Às vezes você compõe um pouco, ficar mais calmo, marcar, do que o contrário. Você fazer um brucutu, aprender a cruzar, aprender a dar um drible, aprender a ser criativo no ataque. Então, a boa notícia é essa. Ele tem talento, ele precisa ser lapidado como jogador, porque ainda é jovem. Essa parte extracampo já atrapalhou algumas vezes, mas uma boa contratação, porque ele tem qualidade. E uma coisa que dá sinal disso, aí eu confesso que eu não sabia, e que a Dimara falou agora e que eu fiquei surpreso, é essa coisa de ter ido para o Arsenal muito novo. Porque o Arsenal é o melhor clube da Europa para contratar jogador novo, que ninguém conhece e muito habilidoso. O Wenger tem uma rede de olheiros espalhados pelo mundo ali e é muito bom nisso. O Arsenal tem essa característica, time leve, que toca, de jogadores que não são... Ele fez parte exatamente desse investimento. Só de ter sido chamado, é porque, opa, esse menino é bom. Menino leva jeito. Menino leva jeito, tem um toque de bola bom, sabe jogar. Então, o resto, meu filho, é mais fácil de aprender do que... Olha que, nossa, você interrompeu assim tão repentinamente. É porque eu te vi assim, eu achei que era tipo... Roberto Carlos. Muito bem, deixa eu falar aqui, meu amigo, porque eu ainda posso falar, porque é ano novo, é vida nova, e de carro zero na garagem, Pedro Botelho, preste atenção. Você que é de Minas Gerais, ou até que de repente não é, mas está aqui, não é? E tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 386 mensais. É isso mesmo. São R$ 13 por dia com toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica. E só um Brasil faz isso para você. Você está com dúvida? De repente você, poxa, não sei se eu vou, se eu não vou e tal. Eu vou empregar meu dinheiro em outra coisa. Não,
meu amigo, não faça isso. Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha só que moleza. Você que vai comprar hoje irá concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Ligue agora, 3003-4443 e se informe. Imagina você aí, Pedro Botelho, de carro novo, gastando menos de R$13 por dia e com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser. É uma boa, é ou não é? Você não pode perder. Então você vai ligar nesse minuto no 3003-4443, porque o seu Chevrolet, por parcelas de R$386 por mês, é só na Brasil. 3003-4443. Você depende do carro para trabalhar? A GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia, baixo custo de manutenção, mas tem que ligar agora. 3003-4443. E se você tem um CNPJ, alô, Éder Aleixo, temos condições especiais, ainda mais especiais para você. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Não deixe seu sonho para depois, hein? Comece o ano bem. Conquiste o seu carro zero agora, com quem eu compro, eu confio, claro. Alô, Marquinhos, Dom Brasil, o Consórcio Nacional Chevrolet faz isso por você. Ligue agora, compre agora, 3003-4443. E agora vamos falar de Marcelo Moreno. De Maragás. O Cachimara me falou aqui agora. Moreno. Foi oficialmente apresentado na Toca 2. E o que não faltou ao atacante foram sorrisos de muita satisfação. Achei curioso. Exatamente essa questão de a negociação não durou 30 segundos. Veja aí. O boliviano mais cruzeirense dos últimos tempos foi apresentado oficialmente. Dá uma virada. Aí, vai cair. A decisão de voltar ao Cruzeiro foi rápida. Eu não demorei nem 30 segundos para dar ok, para confirmar o meu interesse de poder voltar para o Cruzeiro. O time que eu sou torcedor também. Marcelo Moreno volta ao Cruzeiro depois de 6 anos. Em 2007 e 2008 marcou 21 gols pela Raposa. Foi artilheiro da Libertadores 2008 com 8 gols. A boa fase o levou para o futebol europeu. Ucrânia, Alemanha, Inglaterra. Voltou para o Brasil em 2012 para defender o Grêmio. Num jogo pelo Brasileirão daquele ano contra o Cruzeiro no Independência, vitória gaúcha por 3-1. Moreno marcou 2 vezes. Acabou aplaudido de pé pela torcida cruzeirense. Esse foi um momento muito marcante para mim, né? Mesmo tendo feito gol no Cruzeiro, o torcedor cruzeirense me aplaudindo em pé, isso foi um carinho que eu nunca recebi em nenhum clube. Só que a temporada 2013 não foi nada boa para Moreno. Saiu do Grêmio, foi para o Flamengo. Pouco jogou. Muitas coisas aconteceram na minha chegada no Flamengo. Não fiz uma pré-temporada como eu queria. E isso influencia bastante durante a temporada, né? Muitas convocações para a seleção boliviana e uma lesão que praticamente me deixou fora de praticamente um mês. Marcelo Moreno volta ao time que o projetou para tentar recuperar o bom futebol, a boa fase. Claro, vai ter a concorrência do garoto Vinícius Araújo e do experiente Borges. Não tem problema. Moreno só quer voltar a jogar, a fazer gols e, quem sabe, resgatar um apelido que fez muito sucesso. O pessoal aqui colocou como fecheiro azul, né? E agora, como vai ser? Tomara que eu possa fazer muitos gols e possa comemorar da mesma forma. É esperar para ver se o flecheiro ainda é bom de mira. Estava vendo agora há pouco no Jogo Aberto, o Marquinhos Gabriel, que foi contratado pelo Palmeiras, dizendo que foi procurado pelo Cruzeiro e tal, não sei o quê. Aí o Marcelo Moreno aí não quis vir para o Cruzeiro, optou pelo Palmeiras. O Palmeiras é um clube extraordinário, todo mundo sabe. Está vivendo o ano do centenário, vai inaugurar um estádio excepcional. Mas com o Marcelo Moreno foi diferente. Diz o Marcelo Moreno que o Alexandre Matos ligou, ele falou que é para chegar que horas? Aí, ou seja, eu vou para um clube receber em dia, disputar uma Copa Libertadores, com totais condições de me tornar titular desse time. Ele tem bola para ser, hein? Se ele reconquistar o futebol dele da época de Cruzeiro, com esse time aí que o Cruzeiro tem,
eu vou te contar, tem bola para ser titular. Tem o apoio da torcida. E aí eu tenho certeza, Cadu, que no caso do Marcelo Moreno, você não precisou recorrer aos alfarrábios, né, o Cadu? Esse aí já é conhecido, né, Cadu? Gosta do Marcelo Moreno, Cadu? Eu gosto. Não é um jogador espetacular de primeiríssima linha, mas é um bom jogador. É um atacante de bom nível e acho que a briga entre ele, Vinícius Araújo e Borges tem tudo para ser muito equilibrada. A gente não vê assim um destoando demais do que o outro, um que começa o ano com aquela quase certeza de que vai ser titular absoluto, um muito melhor assim do que o concorrente. A briga tem tudo para ser boa, mas eu também acho que se ele recuperar o que ele sabe, ele tem tudo para ser o titular, porque ele é mais experiente do que o Vinícius Araújo. Libertadores já foi até artilheiro, o Vinícius Araújo ainda nem disputou uma competição desse gabarito. E o Borges, fisicamente, está mais lento do que o Marcelo Moreno. Então ele pode ter ali o melhor dos mundos, né? A velocidade do Vinícius Araújo e a experiência do Borges. Se ele conseguir encaixar o seu futebol, acho que pode ser titular. Agora, rapidinho sobre o Marquinhos, até para não parecer que é bairrismo, regionalismo, ele disse que teve proposta do Corinthians, do São Paulo e do Cruzeiro. O palmeirense aí que me manda e-mail, às vezes me xingando, vai mandar mais um, mas de todas as opções ele escolheu a pior. Não é só o Cruzeiro, não. O Corinthians e São Paulo também tem condições melhores do que o Palmeiras hoje em dia. Então não deu para entender, será não. Esse cara é meio doido. A pergunta é, será que ele escolheu, né, ou foi escolhido? Preciso ouvi-lo, Júnior Brasil. Você gosta do Moreno, Brasil? Marcelo Moreno é um bom jogador, finalizador, aquilo que o Cadu falou é uma verdade. Ele é um pouco de mescla do Borges e do Vinícius Araújo. Entendo que o Borges começa pela capacidade de finalização, por ter terminado o ano, mas o Moreno dá uma outra dinâmica, uma movimentação, o cara que sai um pouquinho da área, busca às vezes um jogo e se encaixa um pouco mais no estilo do Cruzeiro. E o Vinícius vai correr por fora, mas claro que vai ter oportunidade, é uma boa, um cara que agrega isso aí, o cara quando quer jogar. Essa é do Marquinhos, Gabriel virar e falar, não, eu quero ir para o Palmeiras, aliás, ele fala diferente, pô, eu quero ir pro Palmeiras. Daqui a pouco só falou o Barcelona e o Madrid me tentaram também. Ele não tinha hoje um espaço, a gente analisando, jogador bom, sempre bom, mas não tinha um espaço com essa brecha. É o que deve ter tirado ele daqui. Eu entendo. Ele não veio pra cá por conta disso, porque se não tivesse, o Lucas saiu, cara. O Lucas saiu. Mas contratado. É claro que foi por causa disso. No caso do Corinthians e São Paulo falou, também. pô, o Júlio Batista é reserva, lá fazer o quê lá? No caso de Corinthians e São Paulo também olhou no momento, mas na hora que surge o Neilton ou Marquinhos Gabriel? Claro que o Neilton. Só que quando o cara dá esse tipo de declaração, ele dá a entender que foi porque ele quis, né? Então ele não fala... Ele não dá a entender. Não, eu gosto muito do Palmeiras. Também ele ia falar o quê, né? Não precisava falar nada, né? Ninguém perguntou. Você teve proposta do... quietinho. Ano centenário, estádio novo, clube grande, tudo isso pesou. Mas falar, você não tem que menosprezar os outros. O cara não pensa imagina lá na frente, só. Né? É que nem quando ele foi te trazer pra cá, Brasil. Você falou, tem proposta da Globo, tem proposta da BBC. Mas olha, pra ficar ao lado aqui dos meus colegas, da Gemara poderosa, grande ou elegante, o meu irmão mais velho, 10 anos mais velho, mas é do coração, entendeu? Brasil. Tô sabendo. Ô, Brasil, agora tem o seguinte, viu, Marcelo Moreno? Você toma juízo também, hein? Toma juízo. Fala, Dimar. Mas eu acho que no caso do Marcelo, quando o Cadu fala dos três de frente, e o Júnior também, e o importante, isso é bom pro Marcelo, porque as características são diferentes, ou seja, ele tem jogadores para fazer a mesma... Claro, pro Marcelo, as características são diferentes. Então, dependendo do adversário, da situação de jogo, do que cada um estiver fazendo, as opções dele são muito boas. E eu gosto muito do Marcelo, porque eu acho que ele tem esse espírito libertador. Marcelo ou Léo? O quê? Mais bonito. Para, manídica falando não, Marcelo ele acha que você não sabe analisar outra coisa, né, Dimara? Dimara é a musa inspiradora da informação, não tem dúvida. Corta o Brasil pra mim, por favor. Dimara, siga no seu raciocínio que ele já está cortado. Muito obrigada. E o Marcelo Moreno, eu acho que ele tem esse espírito Libertadores, que é o aguerrido, o que ultrapassa os limites, o que vai lá na frente, o que impõe o seu jogo. E por isso, eu acho que ele é muito importante para o Cruzeiro. Léo está perdendo espaço no coração. Deixa o Brasil cortado para mim aí, por favor. Deixa eu falar agora, porque o assunto é Neilton, que aliás não para de pipocar na toca da Raposa, e aí naturalmente que questionado Alexandre Matos e tal. E bom, o curioso de tudo isso, eu entendo a ética do negócio,
né? Claro. Que ele ainda tem um contrato em vigência. Pô, não vai falar, eu assinei lá, estando aí, não vai falar. Mas o Santos deixou ele vir, então tem alguma coisa ali, Santos e Cruzeiro, gente, lógico que tem. O Santos com as suas dúvidas para onde ele pode ir, tentando ainda ganhar alguma coisa para não ficar sem nada. Exatamente, a composição. E ele veio com o aval deles. Deixa eu, Gilberto, por gentileza, até porque questionado o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, ele fez alguns esclarecimentos com respeito ao Neilton. E aí muita gente nos pergunta, principalmente pelas redes sociais, e aí a questão do Neilton, vem ou não vem e tal. Preste atenção no que diz aí o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. Alexandre, sobre o Neilton, mudou alguma coisa? Que pé que tá a história? Não teve alteração nenhuma. Não conversei mais com as pessoas do Neilton, só aguardando mesmo. O Cruzeiro está otimista? Está otimista. Acho que hoje todo jogador quer vir para o Cruzeiro. E ele deixou claro também que está muito feliz com a possibilidade de vir. Eu acho que as coisas podem caminhar também. Às vezes também pode não caminhar, né? O que falta para caminhar? É a questão do contrato dele com o Santos até maio? O que é? Primeiro ele tem que resolver se ele vai ficar no Santos ou não. O Santos vem conversando com ele para uma renovação. Depois dessa decisão, ele vai ver os planos de carreira que ele pode optar, né? Europa, Brasil, São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre. Ele tem essas opções. Então, o Cruzeiro só é um grande que está ali, ele saiu daqui muito feliz. Eu acho que a tendência é que as coisas caminhem bem, mas temos que aguardar. Não tem essa força, ligando, sabe? Até porque ele tem contrato com o Santos. A gente volta a dizer, a gente tem que respeitar. Ele tem contrato com o Santos Santos tem a preferência de renovação, quer renovar com ele. Então nós estamos aguardando para ver como é que vai ser o desfecho. Tá aí, Alexandre Matos falando sobre a questão do Neilton. Acho que esse assunto, Neilton, não há nem o que ser discutido aqui, não, porque nós não vamos trazer nada de novo sobre a questão da bola do Neilton, já foi discutida aqui. O Cruzeiro não vai assumir que ele já assinou, o Santos também não, mas a gente entende que a coisa já foi encaminhada. Ele não viria para Belo Horizonte para tomar chopp e comer farofa de giló no mercado, né? Então, sincero e honestamente. Agora, discutir sobre a qualidade do futebol dele, né? Se ele não tivesse bola, não teria tanto time interessado. Bom, você é daqueles aí, volta pra cá, corta pra mim. Olha aqui, você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra, Cadu? Mas se lembra do resultado daquele jogo lá de 1985, quando seu time ganhou de 4-0, agora com o Infinity da TIM. Além de falar ilimitado por 25 centavos, a chamada por 25 centavos, viu, pessoal? Você recebe de graça notícias do seu time. Então tem alerta de gols, notícias do seu time do coração todos os dias. Não joga todos os dias, mas tem notícia todo dia. É só escolher se vai ser do Atlético ou do Cruzeiro, porque além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados e acessa a internet por 75 centavos por dia. Procure um revendedor TIM e compre agora mesmo o TIM Chip do seu time e aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras. Intervalo rápido, 2 minutos, vamos ali tomar uma garapa e a gente já volta. Até já.